Olá, meus amigos, um bom dia para você, um excelente domingo. Hoje, pessoal, nós vamos estar falando nesse vídeo aqui uma situação que não foi falta de aviso mais uma vez, né? Eu vou mostrar para você aqui o dia em que o Bolsonaro avisou: se o Lula voltar, não vai dar certo, vai quebrar o país. Eu não tenho dúvida disso. Nós vamos estar falando sobre isso e nós vamos ver que os Correios foi dessas repartições públicas aí, né, que fizeram o L. Cantaram musiquinha, né, pedindo o Lula de volta, mesmo o Bolsonaro fazendo um vídeo avisando, a maioria das repartições públicas fizeram, eu já falei aqui, né, alguns enfermeiros, não foram todos, né, professores, praticamente todos, né, enfim. E nós vamos ver a resposta. Eles fizeram a campanha para o Lula. Nós vamos ver hoje a situação dos Correios crítica, sem dinheiro. Mas como sem dinheiro se na geração do Bolsonaro, mesmo enfrentando uma guerra da Ucrânia contra a Rússia, mesmo enfrentando a pandemia, 2 anos de pandemia que foi uma lástima, quebrou muita gente, muitas empresas, o governo se manteve firme, ainda fechou o ano aí, né? Entregou com 50 e tantos milhões, os Correios deu lucro. Como é que na gestão do Lula, sem guerra, sem nada, né, sem nenhum transtorno, gastando dinheiro a rodo, os Correios estão sem dinheiro? Corrupção, roubo, só pode, não tem outra, né? Enfim, quem está tirando eu não sei. Aí tem que fazer uma CPMI igual fizeram a CPMI do INSS, que a gente está chegando pertinho de olha, está prendendo muita gente do governo. Bom, mas antes de eu continuar, nós vamos mostrar tudo isso para você, nós vamos estar falando sobre isso aqui. Eu queria falar para você o seguinte: ontem eu soltei um vídeo, fiz um vídeo, que era uma prestação pública, né? Serviço público pessoal, falando sobre as motinhas, que a partir de 2026 os guardas vão partir para cima. E, gente, a gente aqui, se a gente for entender de tudo, meu Deus do céu, a gente não é advogado, a gente não é médico, né? Inclusive médico eu não posso nem ficar falando negócio de remédio, não posso só passar para vocês alguma situação que eu passei, mas não posso indicar remédio, nada disso. A gente aqui não é especialista nessas coisas, né? Eu não sou um agente de trânsito, eu não sou um policial, não sou nada. Então, quando eu venho fazer um vídeo para vocês, eu tomo todo o cuidado para pesquisar, para saber o que eu vou falar. Então, ontem eu mostrei o vídeo do negócio das motinhas, né? Que a partir de 2026, alguns modelos, e o vídeo foi justamente para isso, não são todos, mas alguns modelos vão ter que ter sim, o piloto vai ter que ter carteirinha, vai ter que emplacar, enfim. E nesse mesmo vídeo eu falei uma situação de um caminhoneiro que foi pego com o vidro do caminhão trincado, a polícia parou ele, mandou ele descer do caminhão, só que ele estava com a mulher, com um filhinho recém-nascido e mais um filhinho, uma menina. E ele estava lá se lastimando. Eu entendo isso, é uma situação crítica. Agora, o agente de trânsito está ali para cumprir a lei. Se a gente for nessa, mas porque você tô com a vovozinha, tô com o sogro, tô com um filhinho de colo, a gente que é ser humano, né? A gente se comove, ó, é uma senhora, vamos fazer. Aí teve a treta lá, eu falei, eu não vou entrar no mérito se é obrigação. Uma coisa é obrigação, outra coisa, ele vai porque ele quer, é um ser humano, aí ele tem que ver as condições, ele não vai perder o emprego para fazer um favor, fazer uma graça com uma pessoa por causa que tem um filho pequeno e tal, a gente entende, a gente é ser humano, né? E ele não vai perder o emprego dele, porque o cara lá não vai. Agora, vamos parar e vamos observar. Ora, o cara que é o dono do caminhão não prestou atenção nos detalhes, você sai com um caminhão em má condições, e aí o cara, você vai botar a culpa no agente, com a agência que tem que levar você em casinha, e bababá e bumbum. A gente tem que entender essas coisas, gente. Pô, você é um motorista de caminhão. Você não é motoristazinha classe A, B, não. Você é classe C, D, né? Ou D ou mais. Então você tem que ter toda a responsabilidade como um caminhoneiro, como um motorista. Eu expliquei também, olha, mostrei o print de onde eu estava tirando a matéria, né? Que eu não vou fazer uma matéria dessa super importante baseado no meu acho. Não, eu mostrei. Teve gente, não, Josemir, não pode apreender não. Ué, agora mesmo fui mais uma vez buscar em outro lugar. Um veículo pode ser apreendido se estiver com o vidro trincado? A resposta é clara, sim.
E aí tem lá o Código de Trânsito que diz, é multa. E por que pode, Josemir? Olha, se você está com o documento vencido, o veículo pode ser apreendido, se bem que hoje em dia, né, muda a lei, toda hora muda, né? Se você está com o veículo, o documento está vencido. Bom, parece que houve uma lei aí que parece que agora não pode apreender. Mudar a lei. Parece, também não sei, não vou entrar nesse método aqui não. Mas se uma vez eu estava vindo na rodovia e naquela época podia, o guarda falou, olha, você está com documento, você não fez a vistoria do carro, seu carro vai ficar apreendido. Fica apreendido, uma coisa que não é tão séria assim, né? Porque não vai causar acidente. Imagina um vidro trincado. E por que causa? É uma infração grave, 195 e alguns centavos de multa e 5 pontos na carteira. Por quê? Porque pode causar acidente. É assim que o Detran, né? Que eles veem a situação. É uma situação grave. Por isso que o veículo é apreendido. Agora, eu expliquei na matéria, não é qualquer trincado. Se for um trincado dentro do limite, 2,5 centímetros, no caso de caminhão, é 10 centímetros, até 10 centímetros. Se está dentro desse limite, não. Talvez dê multa, mas não dá apreensão. Por quê? Porque não está em risco daquele vidro trincar, quebrar pro total. Então aí a pessoa vem, não, Josemir. Dá apreensão sim. Pô, então o cara tá desmentindo, eu tô mentindo. Pô, isso aí deixa a gente... Pelo amor de Deus, gente, eu não tô aqui de brincadeira, não. Se tá lá dizendo que sim, tem um código de trânsito dizendo, pô, onde que tá o erro? Bom, eu só tô dando essa resposta aqui, tem gente que fala assim, não dá atenção não. Nesse caso não é nem sei de direita, sei de esquerda. Vai me corrigir? Faça uma busca para ter certeza que você vai me corrigir de forma correta. Que aí eu até eu agradeço. Agora, né... Aí não dá. Bom, vamos lá, gente. O dia em que o Bolsonaro avisou, se colocarem o pinguço para governar esse país, não vai dar certo. Vai quebrar o país. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Se vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Vocês vão continuar com o emprego de vocês aí? Esse regime deles só dá certo até acabar o dinheiro do país, e acaba rapidamente. Compare, veja os meus ministros e os futuros ministros de Lula. Ele não fala quem vai ser, ele não diz quem vai ser. Está na cara que o Zé Dirceu deve estar na Segov, Gleisi Hoffmann deve estar na Casa Civil, Dilma nas Minas de Energia. Vai trazer essa quadrilha de incompetentes para comandar o Brasil. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É por isso que estão perseguindo esse cara. Ele fala a verdade. Ele alertou o Brasil para muita coisa. Infelizmente, alguns alienados não quis saber, né? E aí a gente vai mostrar para você como que os Correios, o que os Correios fizeram. Mesmo Bolsonaro avisando, Bolsonaro ainda estava no governo. E aí veio a campanha, né? O governo, os Correios, agentes do Correios, fazendo campanha pro Lula. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí, gente. Vamos lá. O resultado disso, nós estamos vendo hoje. Dá uma olhada agora nesse vídeo aí na matéria da Band, a situação dos Correios. Vamos lá. Estamos de volta. Os Correios tentam conseguir um empréstimo bilionário para evitar um colapso financeiro. Para diminuir gastos, a empresa estatal planeja 10 mil demissões e o fechamento de centenas de agências. 10 bilhões de reais em 15 dias. Os Correios têm pressa para honrar compromissos, incluindo parcela de um empréstimo. O plano inicial era conseguir 20 bilhões de reais, mas nenhum banco quis emprestar. Por isso, os Correios estão tentando ao menos a metade e com garantia do Tesouro Nacional. Ou seja, se o empréstimo não for quitado, quem paga é o governo. De 2022 para cá, os Correios só acumulam prejuízos. No primeiro semestre deste ano, balanço negativo de 4 bilhões 360 milhões de reais. A empresa tem discutido um plano de reestruturação com o Tribunal de Contas da União. A estatal prepara um plano de demissão voluntária e prevê cortar
10 mil dos 86 mil empregados. Das mais de 10 mil agências, 700 podem ser fechadas. Um dos principais fatores para a crise está na perda da exclusividade sobre a entrega de mercadorias, com a entrada de empresas privadas que já detêm 50% do mercado. O Correio tentou, enfrentar essa concorrência, indo para o mercado de transporte de cargas, mas ele não conseguiu ter a eficiência e agilidade que as gigantes, do e-commerce têm. Bom, como eu sou uma pessoa honesta e gosto de falar as verdades para vocês, a gente sempre vai para o lado da corrupção, isso aí não resta a menor dúvida. Mas a gente tem que ser sincero, não é só isso, tá? A gente fala isso até porque o governo Lula não tem outra, não tem outro perfil. O perfil deles é esse mesmo. Não é a primeira vez que quebra os Correios. Porém, hoje, muitas coisas mudaram. E hoje em dia, eu posso dizer para você que eu vou focar numa coisa que eu vejo. O Mercado Livre usava muitos Correios, muito, você não tem noção. Eu cansei de ver numa agência de Correios e chega lá pacotes e mais pacotes do Mercado Livre. A gente tinha também aí, eu não sei se no caso da Shopee, eles começaram usando os Correios, eu não sei. Mas o Mercado Livre usava, e muito. Lentamente ele foi colocando o seu próprio meio de entrega, Então, sua própria transportadora. Hoje em dia, se eu não estou também enganado, 100% das entregas dos Correios é por conta deles. Os Correios quase não usam. Ele tem um meio de transporte próprio. E isso aí tirou muita entrega dos Correios. Porém, todavia, a gente também tem que falar que o Mercado Livre usava os Correios, mas o pagamento do Mercado Livre aos Correios era mixaria. É diferente de uma entrega que a gente ia fazer. Você tinha um pacote de, vamos dizer, 5 quilos para fazer uma entrega para São Paulo, custava, vamos dizer aí, R$100, tá? Em Sedex. O Mercado Livre pagava 30, 40 reais. Você vê que é uma diferença muito grande. Então, na verdade, o Correio se alimentava mesmo, era da gente, mas que sim, pelo número de volume que o Mercado Livre oferecia para os Correios, esse tipo de trabalho, de serviço, ajudava muito. Como o Mercado Livre saiu dos Correios, ajudou também os Correios a chegar na situação. Mas a gente não vai ficar pintando coisas erradas do governo, desse atual governo, porque a gente tem histórico de tudo que ele já fez, E sim, eu acredito, eu como cidadão, pagador de imposto, eu acredito que 80% dessa quebra dos Correios é desvio, não tem outra saída. Mas o repórter explicou aqui as situações, Então, mas tá aí, fizeram o L, não foi falta de aviso. Eu garanto a você que se fosse um outro gol, inclusive, o próprio Bolsonaro falou, vamos privatizar isso, acaba com essa agonia. O cara que trabalha nos Correios sendo privatizado, quando abrir vaga para a empresa que vai privatizar, eles vão dar preferência a pessoas que já têm experiência. Isso aí é fato. Aqui no Rio de Janeiro, a SEDAI foi vendida, agora é Águas do Rio. Eu conheço muitas pessoas que eram da SEDAI que continuam no Águas do Rio. Por quê, Josemir? Eles não vão dar preferência para um cara que não entende como mede uma água, como resolver os problemas na rua. Eles vão dar para... Então eles falam, é só levar o currículo, vai lá que tu já tem meio caminho andado. E é assim que funciona. Agora, todos aqueles que já têm histórico de falta, de corrupção, já teve apontamento negativo na empresa, porque eles pegam tudo, o currículo todo de quem já trabalha lá, esses eles vão mandar embora. Mas pessoas limpinhas, tudo certinho, E aí não importa se era chefe, subchefe, eles vão pegar o currículo. Esse cara aqui, nunca faltou, é um cara íntegro, traz ele pra cá, manda ele fazer o currículo, faz o currículo, vai lá, pum, entrou na empresa, é assim que funciona. Então, se os Correios fossem privatizados, eles iam sim fazer um enxugamento, mas, gente, com certeza, muita gente que estava nos Correios, muitos desses agentes de entrega aí, era só fazer a inscrição e passar e já estava com meio caminho andado para seguir. Bom, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês nesse domingo. Eu vou ficar por aqui, para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like e principalmente compartilhar o vídeo. Um abraço, que Deus abençoe a todos, uma ótima semana, que hoje é o primeiro dia da semana, não é o último, amanhã é o primeiro dia útil, mas é o primeiro dia da semana. Até a próxima.